E aí, pessoal, estamos acompanhando o avanço e a descentralização da vacinação em Cuiabá. A segunda dose, dose de reforço para idosos e dose adicional dos imunossuprimidos, está sendo aplicada em unidades básicas de saúde. Dá só uma olhada. Na Regional Norte, temos as UBSs Ilza Terezinha Piccoli, Jardim União, Jardim Florianópolis, Três Barras e a Clínica da Família do CPA1. Na Regional Sul, a segunda dose é aplicada nas UBSs Tijucal, no Pedra 95, Parque O'Hara e Jockey Club. Na região Leste, tem as unidades Terra Nova, Pedregal e Dr. Fábio. E os moradores da região Oeste podem se vacinar nas UBSs Novo Colorado, Santa Amália e Novo Terceiro. E fiquem atentos, a primeira dose segue sendo aplicada nos 5 polos centrais. Confira seu cadastro no site e respeite o horário de agendamento. Prefeitura de Cuiabá. Olá, hoje nós vamos falar sobre uma lei sancionada recentemente que vai melhorar a vida das pessoas que têm dislexia, transtornos de aprendizagem, TDAH ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje a nossa convidada é a presidente de honra da Associação de Dislexia de Mato Grosso, a Gabriele Andrade. Gabriele, bem-vinda novamente, né? A Gabriele já esteve conosco aqui no RDTV, falando um pouco do trabalho da associação, das lutas. Conta pra gente essa novidade. Como é que vocês primeiro conseguiram chegar, né, nessa luta e nessa conquista? Primeiro eu quero agradecer o espaço de estar aqui com você, um espaço muito agradável, né? Já estivemos aqui outras vezes e é muito bom estar aqui novamente, com uma notícia tão boa, num momento tão importante para todos nós. Uhum. Essa é a primeira política nacional para pessoas com dislexia e TDAH do Brasil. Ela traz uma grande importância, primeiro como política pública e segundo como forma de proteção para as próximas gerações de crianças que trazem essas questões de transtornos de aprendizagem. Uhum. Então, já são 13 anos de muita caminhada, de muita luta, que esse projeto de lei esteve em tramitação no Congresso. Passamos por várias audiências públicas, muitos debates, muita caminhada. São 13 anos. E conseguimos, então, chegar à aprovação, primeiramente na Câmara Federal, depois no Senado. E, posteriormente, o presidente da República sancionou a lei na íntegra. Projeto de lei na íntegra. Estamos, assim, radiantes, né, fechando um ciclo de muito trabalho, de muita esperança, né, de conseguir trazer essas crianças ao lugar que elas merecem mesmo. Para quem quiser já anotar aí, Lei 14.254, sancionada no dia 30 de novembro de 2021. Essa lei garante que as escolas, tanto públicas como particulares, deem uma estrutura de acesso para a aprendizagem dessas crianças. Fala um pouquinho mais, então, sobre as garantias que a lei federal traz, Gabriele. Então, é uma lei muito importante porque ela, então, traz uma política formal, estruturada, para o atendimento dessas crianças. É importante ressaltar que, além da lei, nós precisamos, então, fazer a regulamentação. Né? Sempre que se sanciona uma lei, depois o segundo passo será feito junto ao Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, onde será, então, definida toda a política para o atendimento dessas crianças. Estamos no meio de um processo. Então, a gente não pode... Não podemos pensar que, então, imediatamente as escolas já vão, do dia para a noite, estarem fazendo esses atendimentos. Não funciona dessa forma. Né? É todo um processo que precisa ser feito de forma responsável, né? Porque traz uma série de situações de planejamento, né? Então, a gente tem consciência disso e estamos juntos. Agora juntos com o governo para estar atendendo essas crianças, não é? A gente sabe que são 10% da população de
de pessoas com dislexia. São crianças que muitas vezes passam pela vida escolar sem um atendimento, sem uma adaptação na escola, né? Isso acaba trazendo uma série de problemas sociais, né? Evasão escolar, crianças que não terminam a escola, adolescentes que acabam caindo na marginalidade por não terem uma compreensão da própria condição, não é? Uhum. Então, Preconceito, né? Isso é muito assim, muito grave. Tira da invisibilidade milhares de crianças, milhares. Né? Os artigos são muito bem definidos, né? São 6 artigos, a gente observa o cuidado, né, do texto que foi escrito, né? Lembrando que é um texto que tem 13 anos, já está defasado, né? Então a gente precisa olhar isso com carinho, então isso vai ser feito na regulamentação, né? E estamos juntos para que isso vire realidade, né? Na verdade já virou, porque nós já temos a lei. Agora a gente precisa instrumentalizar essa valiosa lei que demorou tanto tempo, para que as escolas também possam, né, de forma responsável, tranquila, atender esses alunos. Que tipo, por exemplo, de estrutura, né, vai ser demandada aí para as escolas para poder atender? O que é necessário para ajudar uma criança ou um adolescente com dislexia, por exemplo? Então, inicialmente, a capacitação dos professores, não é? Os professores precisam ter um olhar, né, mais atento para algumas situações e identificar alguns sinais que essa criança pode apresentar. E daí entraria então a equipe da saúde, né, que é quem vai fazer a investigação, que vai fazer a avaliação diagnóstica, que vai fazer o acompanhamento para se ter certeza que realmente essa criança tem um transtorno de aprendizagem ou se tem TDAH. Então perceba que é um tema que transpassa, né, a saúde e a educação o tempo todo, né? Uma vez a equipe da saúde fazendo esse diagnóstico, então essa criança volta para a escola. E de que forma ela vai ser atendida? Ela vai ter, por exemplo, adaptações do material escolar com letra um pouco maior. Ela vai ter... e daí vai mais questões pedagógicas, né? Um tempo adicional para fazer a prova, de repente ter um suporte no contraturno, mas tudo isso ainda vai ser regulamentado. Eu já ouvi relato de pais, por exemplo, que têm um filho com TDAH e mesmo com o diagnóstico em mãos, né? Porque é toda uma série de investigações, né? Não tem um exame que diga é TDAH, é dislexia específico, né? E às vezes a própria escola não aceitar esse diagnóstico e dizer não, é seu filho que não para quieta, você que não educa direito, desatento, falta mais firmeza, né? Isso é muito frequente, é muito constante, Gabriele? Infelizmente. Infelizmente. Né? Muitas pessoas falam, a criança mal educada, a criança não foi bem educada, a criança não tem comprometimento com a escola. Então, precisa realmente de um olhar, inicialmente eu posso dizer, mais solidário, né? De observação atenta. Né? No caso do TDAH, tem outras questões que envolvem, né? Que muitas vezes o TDAH se apresenta com outras comorbidades, né, que também precisam ter um olhar e um cuidado. Né? Muitas crianças, por exemplo, com outros transtornos também têm TDAH. E crianças com dislexia também têm TDAH. Então, isso acontece muito. E também tem o outro lado. Não adianta você achar que porque a criança não lê, ela tem dislexia. Ou porque a criança não fica quieta, ela tem TDAH. Então tem que ter um equilíbrio. Você não pode nem tanto para cá, nem tanto para lá. Né? Então precisa realmente de uma avaliação de uma equipe profissional qualificada
Tem Então, necessidade de um preparo mesmo, sim. né, das equipes. Né? E o professor é um ator extremamente importante nesse processo, porque é ele que está com a criança, é ele que está com um grupo de crianças, então ele consegue perceber muitas vezes que aquela criança é um pouco diferente, que aquela criança tem um ritmo diferente, apresenta algumas características diferentes. Né? Então, ele é extremamente importante nesse processo. Eu vou colocar na descrição do YouTube o link da outra entrevista que a Gabriele já deu pra gente, falando de dislexia. Mas assim, eu acho que para quem está nos assistindo nesta entrevista, eu queria que você explicasse um pouquinho novamente, né? Eu sei que a gente falou lá atrás, mas muita gente ainda tem muita dúvida, né? O que é a dislexia, na verdade, Gabriele? A dislexia é um transtorno de aprendizagem de origem neurobiológica que afeta principalmente a leitura e a escrita. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Por que neurodesenvolvimento? Porque a criança já nasce com ele. Né? Você não adquire dislexia do desenvolvimento. Né? Você já nasce disléxico, né? E isso traz algumas disfunções, né, neurobiológicas, e isso traz dificuldades na hora de ler e, consequentemente, de escrever. Então, é onde aparece na escola, que é no momento onde a criança vai ter o contato com as letras, é onde ela vai aprender a ler. Mas ela já nasceu com dislexia. A dislexia não apareceu ali dentro da escola. Não é fruto de um professor ruim, de uma escola ruim, de um método ruim. Não, essa criança tem essa característica neurobiológica que aflora dentro da escola, não é? Assim também o TDAH. Então, a informação é muito importante. Esse transtorno de aprendizagem é amplamente estudado nos últimos 50 anos, principalmente no Brasil. Nós temos muitas pesquisas, né? E como você disse, não existe um exame específico de imagem, por exemplo, né? Que você vai e faz o exame e imediatamente já sai o resultado. Existe uma ressonância funcional que tem nos Estados Unidos, que você consegue ver o funcionamento do cérebro no momento de ler e escrever, mas no Brasil nós não temos isso. Então é muito mais uma avaliação diagnóstica clínica, né? Com vários profissionais. Isso, né? com fonoaudiólogo, com psicopedagogo e com neuropsicólogo para fazer essa avaliação. Então é um pouco complexo, né? Não pense você que você vai, por exemplo, em um psicopedagogo e ele fará os testes pedagógicos e já vai sair com o resultado. Não pode. Né? Não é adequado. Porque precisa isso, né? Precisa desse olhar multiprofissional, né? De vários profissionais. Porque não há como você falar em dislexia sem falar no profissional fonoaudiólogo, por exemplo. Ele é extremamente importante, né? Assim como o neuropsicólogo e assim como o psicopedagogo, né? Que é o pedagogo, enfim. Sim, e a questão dos números também, existe também essa dificuldade de aprendizagem nesses casos? Sim. Tem uma diferença, tem até um outro nome, né? Descalculia, descalculia. Por exemplo, na matemática nós temos então a questão da dislexia, quando você vai ler o enunciado, por exemplo, de um problema ou de uma questão, você já vai ter essa dificuldade no próprio texto, né? E se você tem um ledor, por exemplo, que vai te falar a questão, vai ler, aí você vai entender melhor. No caso da pessoa que tem descalculia, ela tem uma disfunção bem na região do cérebro onde é responsável pelos cálculos. Então, ela vai ter muita dificuldade matemática. As pesquisas mostram que são 4%. É uma margem menor de pessoas. Porque a dislexia, ela já traz um prejuízo. Então, ela meio que já traz um funcionamento disfuncional, né? De forma ampla. Né? Como é que foi, Gabriele, nesses anos de pandemia, nesses últimos 2 anos, vocês acompanharam pela associação, tiveram relatos, como é que foi
para as pessoas com dislexia, porque o que a gente vê, no geral, muitos pais reclamando mesmo porque as crianças tiveram que fazer aula online, ficar em casa, e os pais não conseguem acompanhar, não conseguem ensinar, e o aprendizado ficou defasado mesmo, né? E as escolas até admitem isso e estão tentando correr atrás, aí recuperar um pouco desse tempo. Mas assim, para quem tem dislexia, e foi pior essa situação? Olha, foi um grande desafio, né? Tivemos praticamente 2 anos muito difíceis, emocionalmente, socialmente, e para as crianças com dislexia foi terrível, porque pense você, uma criança com dislexia sentar na frente do computador, ficar 2, 3 horas, 4 horas sentado olhando para o computador, e o professor se desdobrando, o professor se esforçando, se dedicando, né, imediatamente, porque foi imediatamente, para ministrar uma aula. E você tem déficit de atenção e você não está nem olhando aquela tela. Então, muitos relatos de famílias que, principalmente o ano de 2020, abandonaram, né, a vida escolar. Foi um ano perdido. Esse impacto pedagógico vai refletir pelo menos uns 10 anos. Nossa. Até que se recupere. E nós também tivemos um certo paradigma em relação a isso. Por exemplo, famílias de pais que mesmo na pandemia continuaram o seu trabalho, né? Eu, por exemplo, continuei trabalhando. Não fiquei de home office. Foram pouquíssimos momentos que eu fiquei de home office. Continuaram o trabalho. Os filhos ficaram em casa assistindo aula sozinhos. Então, o rendimento dessas crianças foi muito ruim. E também tivemos relatos de pais que, por estarem de home office, tiveram a oportunidade de estar em casa, de organizar os seus horários e conseguiram assistir aula junto com seus filhos. E o rendimento dessas crianças melhorou, porque o pai ou a mãe estavam sentados do lado. Assistiram aula junto. E muitos deles não tinham noção do tamanho da dificuldade do filho. Então, assim, tem esses dois grupos, né, de relatos dentro da associação. Muitas crianças, algumas falaram, não, eu gosto de assistir aula porque a minha mãe senta do meu lado, ela lê para mim, eu consigo entender o que a professora está falando porque minha mãe explica de novo, eu posso fechar a câmera, então é uma criança mais tímida, então ela se sentiu confortável, mas a mãe está junto. E crianças que os pais trabalham ficaram sozinhas. Então, temos muito ainda para refletir do que passou, né? Para que a gente tenha aí uma avaliação desses 2 anos bem difíceis. Bacana você perceber assim que a presença, e aí no caso dos pais, né, é importante, claro, mas assim, ter esse apoio é mais uma experiência, é algo que não é científico, mas ter um apoio para esse aprendizado, aí no caso, quando estiver presencialmente na escola, é fundamental, né? Daí a necessidade dessa lei. As escolas, os professores, quem quiser pode procurar a associação para, de repente, também trocar ideia, porque eu já tive relatos de professora falando que ela percebeu, né? Que um aluno dela tinha uma dificuldade, aí ela tentou dar uma adaptada em sala, né? Eu não sei se na última entrevista eu contei isso, não me lembro, mas assim, ela percebeu que ele tinha uma certa dificuldade e as crianças já estavam passando para a letrinha cursiva, né? Era essa fase aí de letra de forma para cursiva. Então, um dia que esse aluninho não foi, ela combinou com a turma, falou, olha, eu vou escrever letra de forma no quadro, mas vocês vão copiar em cursiva, porque o nosso coleguinha ainda precisa um pouco de mais de tempo e tal, e combinou e a turma toda entrou nesse movimento, né? E aí ela escrevia em forma, a turma copiava cursiva e o aluno que estava ainda com essa dificuldade
pôde continuar. Mas isso foi um olhar de uma profissional, né? Sim. Daí a importância. Mas assim, quem quiser, como pode procurar a associação? Que tipo de apoio vocês podem dar, oferecer de informação, enfim, Gabriele? Então, a associação tem 7 anos de trabalho. Uhum. E nesse percurso nós tivemos algumas ações junto com a SEDUC, a Secretaria do Estado do Mato Grosso. E em meados do ano de 2021 fizemos um webinário para professores. E fizemos o lançamento de uma cartilha orientativa. Ah, que legal. Então, essa cartilha está disponível para fazer o download no nosso site. Vocês podem procurar o site da Associação Dislexia MT. Lá conta um pouco da nossa história e está essa cartilha, né, que é gratuita, né, que foi feita a muitas mãos, né, nós tivemos pesquisadores, os professores também participaram, com orientações para os professores, né, que estão lá na ponta, que estão em contato com esses alunos. E nós também da associação estamos à disposição para orientar, nós temos palestras orientativas para professores, para pais, e vamos caminhando, né, para que a gente consiga, então, atender essas crianças mesmo, de verdade. Não acontecer como muitos adultos que se descobriram disléxicos quando adulto e falaram, eu levei com a barriga lá atrás. Sim. A gente já ouviu muito, né? Acompanhei um dos eventos de vocês. Sim. E a gente vê, e hoje pessoas que com muito custo conseguiram vencer, estudaram, são profissionais, né? E eu acho que seria importante você falar isso. Nada impede, né? Da pessoa que tem a dislexia de avançar, evoluir, sei lá, ganhar o mundo, Com certeza, né, Gabriele? Com certeza. A pessoa com dislexia, ela é uma pessoa capaz em qualquer espaço, em qualquer momento. Ela precisa de uma ferramenta para se adaptar a alguma situação, precisa de apoio, né? E consegue, com certeza, chegar ao seu sonho, né? Ao seu objetivo. Né? Isso é totalmente possível, né? Eu tenho uma na minha casa, eu sou mãe de uma jovem com dislexia, conheço pessoas maravilhosas da associação que são adultos, que também conquistaram seu espaço, que trabalham, que têm famílias, que têm uma vida como a gente, né? Então, precisa realmente desse olhar. E lembrando que dislexia é uma condição genética. Então, esses adultos que têm dislexia, muito provavelmente terão filhos ou netos ou sobrinhos, né, com dislexia também. Alguma questão que a gente não abordou, que você queira trazer para a gente encerrar ou reforçar? Eu gostaria de sempre fazer um convite, né, para que as pessoas vejam o mundo com outros olhos, né, para que os pais fiquem atentos, né, às dificuldades do seu filho, se realmente é apenas uma dificuldade, se é alguma questão emocional apenas, ou se tem algo a mais. Então, investigue, se informe, né, procure informações em canais, de instituições de pesquisa, procure associação. Não espere, porque seu filho vai crescer e o problema vai crescendo junto, né? O problema da falta de inclusão, né? Da falta de cuidado, né? Isso é muito importante. Então, você que é pai, você que é mãe, fique atento. Ajude a escola, ajude os professores, né? Todos precisam se informar. Tá joia, muito obrigada. Parabéns pela conquista. Obrigada. A gente conversou então, com Gabriele Andrade, que ela é presidente de honra da Associação de Dislexia de Mato Grosso. Vou repetir aqui o número da lei para você pesquisar e ir atrás. Anote aí, Lei 14.254, de 30 de novembro de 2021, que garante estrutura nas escolas para as pessoas com dislexia, com TDAH, com transtornos de aprendizagem. Então, anote aí, Dislexia MT é o site deles, procure informação, se você tem dúvida, procure, né? Como a Gabriele falou, não deixe o tempo passar e trazer aí experiências negativas por conta dessa questão, né?
tudo hoje é com muita luta e eles conseguiram, né, toda a associação, tem em outros estados, a aprovação de uma lei. Então, que isso se torne maior ainda. Então, eu peço para você, curta aí, mas em especial compartilhe essa entrevista. Ela está no nosso canal do YouTube, no site RD News. Até a próxima.